Olá pessoal, aqui é o professor Alexander de Matemática, estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Dessa vez vou continuar a correção do exercício 4, da atividade 8, né? Eu vou corrigir o exercício 4 e 5 aqui nesse vídeo para vocês. Então, o exercício 4. Diogo conferiu o estoque de celulares da sua loja no final do dia 20 e verificou que havia 40 aparelhos. Nos dias posteriores, ele fez as seguintes transações. Então, ele comprou 20 aparelhos, vendeu 40, vendeu 10, comprou 15 e vendeu 11. Então, após todas essas transações, qual o número de celulares no estoque da loja de Diego? Então, e como é que ele fez aqui? Então, qual que é a conta que ele fez? Então, primeiro ele tinha 40, certo? Então, ele tinha 40. Daí, desse 40 que ele tinha, ele comprou mais 20 aparelhos. Então, desse 40, ele somou 20, certo? Se ele comprou mais 20, então ele vai ter 60 aparelhos aí depois que comprar essa transação. Aí depois dessa transação, ele estava com 60, certo? Só que ele vendeu 40 celulares depois disso. Então ele vendeu, então ele voltou a ter 20 aparelhos lá. Daí depois disso ele vendeu mais 10. Então dos 20 que ele tinha, ele vendeu 10 e ele ficou com 10. Daí desses 10 aqui, ele comprou mais 15. Então desse 10, ele comprou mais 15 celulares e ele ficou com 25, certo? Daí desse 25, agora que ele tinha, o que aconteceu desse 25? Desse 25 ele vendeu 11, então quer dizer que ele vendeu mais 11. Então aqui 10, ele voltou a ter 15, só que mais um, 14. Então ele ficou com 14 celulares, tá? Então depois dessas transações ele ficou com 14 celulares na loja dele, tá? Então esse será bem simplesinho, é mais para vocês entenderem o que significa no caso aí comprou, vendeu, pra vocês prestarem atenção aí no que ele está dizendo aí nessa parte aí, que também números inteiros também envolve trabalhar com positivos também. Então, você trabalhando com positivos e negativos, você está trabalhando com números inteiros também, tá? Então, basicamente, é isso que é esse exercício aí, tá? Então, agora vamos para o próximo, né? No próximo exercício, ele fala assim: no final de outono, em São Paulo, a temperatura era de 20 graus. Então, no final de outono, a temperatura era de 20. Com a entrada da frente fria, a temperatura baixou para 9. De quanto foi a variação da temperatura? Como você calculou essa variação? Então, quer dizer assim, no final de outono, a temperatura era de 20 graus, né? Daí veio um frio louco lá e a temperatura ficou 9 graus. Depois desse frio, ela ficou 9. Daí, quanto que é a variação? Quanto que diminuiu ou aumentou? Então, lembra lá do que a gente fez lá no da reta? A variação é o que muda. Eu tinha perguntado lá, eu tinha dito para vocês, variação é o que muda, certo? Quanto que ele vai mudar? Então, quanto que mudou? Quanto que aumentou e quanto que diminuiu? Então, vamos lá. Como que a gente faz essa conta? E a gente tinha descoberto que é basicamente a gente contar quanto que falta até o... quanto que falta, né, até, né? Mas só que a variação é sempre o que tem depois, menos o que tem antes, tá? Então, basicamente, a gente fazer essa continha. Então, se ficou mais fácil para vocês, vamos fazer na reta, certo? Então, a gente tem aqui, vamos imaginar que a reta aqui começa no 9, certo? 9, 10, daí a gente vai completando ela, 11 até o 20, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, e minha reta, gente, tá ficando toda torta, né, depois daqui, né? Aqui 17, daí a gente completa aqui 18, 19, 20, certo? Pá, viu? O 20. Então, quanto que aumentou ou diminuiu daqui? Se eu for olhar o 9 e do 9 para o 20. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11. Então, foi 11 essa variação, certo? Então, essa variação foi de 11. Porém, vamos observar um negócio aqui. O que acontece? Ele não estava 20 e diminuiu para 9. Então, essa variação, gente, não foi de 11, foi de menos 11. Porque ele diminuiu 11, certo? Se ele estava 20 e diminuiu 11, tá? Ele estava 20 e diminuiu o 11. Então, quer dizer que ele ficou negativo. Então, a variação que eu coloco, gente, a variação, vou chamar de V, é menos 11, tá certo? Então, a variação é menos 11. Porque ele diminuiu, ele estava 20 e ele foi para uma temperatura menor. Então, a variação foi negativa. Então, a variação foi de 11 graus, tá? Então, diminuiu 11. Então, basicamente, é isso que eu coloco, tá? Eu poderia, essa conta eu poderia fazer assim, ó, depois, posteriormente, é 9 menos o 20. É sempre o final, a temperatura final, menos a temperatura inicial, certo? Que isso aqui vai dar menos 11, tá? É sempre assim que eu faço essa conta, tá? De variação. Então, sempre guardem isso, gente. É sempre, a variação de temperatura é sempre dada. Então, vou colocar aqui só para vocês saberem. Isso aqui é um plus aqui. A variação de temperatura é sempre a temperatura final menos a temperatura inicial. Quando eu falo variação, é isso que eu estou dizendo. Temperatura final menos a temperatura inicial, tá certo? Isso aqui que eu chamo de variação, tá? Vocês podem fazer pela reta, se ficar mais fácil, mas se ficar tranquilo fazer assim, pode fazer também, tá certo? Então, muito obrigado, gente. Espero que tenham entendido aí a questão, tá? Espero que tenha ficado claro para todos vocês. E é isso, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.